Aí agora a gente fala um pouco aí de dispositivo, né? Entradas de sinal. Então são os componentes que iniciam ou interrompem o processo de controle. Então são aqueles lá, são as botoeiras, né? Sejam elas de liga, ou seja, desliga, NA, NF. Aí tem ali a parte das cores, né? Normatizadas, que é o vermelho ali para parar ou emergência, um verde ou preto para ligar, um amarelo para uma condição ali de alerta, né? Ou seja, geralmente, às vezes é um laranja, mas tudo está puxando para isso aí. Então, o alarme é amarelo ou laranja. O vermelho é para parar, ou emergência, o verde é para ligar, e assim em diante. Então, essa normalização também tem algumas regras que eu tenho que seguir. Aqui só mesmo elucidando o que a gente está falando, por exemplo, no termo aí, assumindo mais a parte dos botões, das botoeiras e das chaves. Então você tem ali, por exemplo, um verdinho ali que está normal aberto, aí você aperta ele, à medida que você empurra ali a pressão mecânica dele, ele vai fechar o contato. Então aí ele fechou. Só que quando você solta, ele abre, porque ele é normalmente aberto. Você empunhou um esforço, ele atua, você soltou, ele desatua. A mesma coisa ali do vermelhinho, você apertou, ele abre, você fechou, ele fecha. Você soltou, ele fecha. Porque ele tem também ali um retorno por mola. Então, por isso que a gente precisa depois, porque essas botoeiras são muito simples, são muito baratas, e por isso que elas são muito empregadas. Lucas, mas por que eu não coloco algo que já tem memória para se manter e tudo? É custo, é praticidade, tudo a questão é custo. Essa é muito mais barata, então eu emprego, só que eu vou precisar criar eletricamente uma condição que me permita ter uma memória, ou seja, que memória é essa? Eu aperto, quando eu soltar, eu preciso que o sistema seja capaz de se manter apertado e só seja, ou seja, só desligue quando eu venha e queira desligar, que não vai ser por esse mesmo componente. Porque, como a gente já viu, se ele é um contato puramente só abridor, ele só vai fazer isso. Ele não vai ser fechador. Claro, aí tem a parte da comutação. Pode ser que eu tenha no mesmo dispositivo, só que aí geralmente eu emprego outro dispositivo. Então, um vai de liga e outro vai desliga. Só que às vezes no mesmo dispositivo eu posso, como eu expliquei para vocês, ele não só abre e fecha, eu posso direcionar. Então eu pego de um ponto em comum, vou direcionar ou para um lado ou para o outro. Aí eu posso direcionar para um liga, para um desliga, para um manual, para um automático. Então veja bem que eu estou selecionando diferentes condições. E que não vai deixar de ser uma entrada, porque eu vou empunhar ali uma informação, ou seja, uma ação, e aí conforme disso o circuito vai tomar uma ação ou vai desempenhar um papel. Seguindo aqui um pouco adiante, opa. Então, comutadores, né, como a gente falou, chaves seletoras, permanecem na mesma, diferente lá do botão, ela não volta, né? Permanece na mesma posição acionada com trava, até que seja movida manualmente. Isso aqui, claro, falando disso, vocês lembram desse exemplo? Acredito que todos já tenham em algum momento interagido ali, Hit, verifica tal equipamento que para mim está em local. Aí você chega lá, vai estar em manual, aí você volta para automação. Por quê? Porque quando você vai para automação, você está dando um caminho para agora não o operador, você está dando um caminho para o sistema de automação a agir. Então, olha só, mas a entrada foi feita, quem vai escolher o caminho é o operador manual. Aí, contatos do HVAC, aquilo que eu expliquei para vocês, tato, termostato, temperatura, pressostato, pressão, relé térmico, relé de falta de fase, que enviam sinais ao comando sem intervenção humana. Então, aí, em função de seja leitura física no campo, seja ela pressão, temperatura, térmica, o que quer que seja, ele vai enviar um contato automático para o meu comando para ele tomar uma ação. E aí, uma ilustração novamente, ali a chavezinha seletora deixou aqui o caminho aqui, Então você tem aqui, ela vem aqui em 1 e ela comuta, você muda de posição. Aí, uma hora ela fecha aqui, o 1 ali com o Borne 2 e outra hora ela fecha o 1 com o Borne 3. Isso é um exemplo bem simples, mas só para vocês entenderem a ideia. Que vocês vão pegar coisas mais complexas no campo, isso eu não tenho dúvida. Mas se a base está bem feita, é só
um pouquinho de calma mesmo, de tempo, que vocês conseguem se achar. A ideia é essa. Aí, ó, permanece na posição até que um novo acionamento manual. Aí a parte de acionamento automático, aí a termostatos, pressostatos, relé, tanto falta de fase quanto térmica, e eles vão enviar o sinal aí do comando, tá? Não se atenham a esse comando, é só um exemplo ilustrativo. Aí, seguindo um pouco mais adiante, aí você tem operador versus processo, ou seja, manual e o automático, e